Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, de volta com o nosso unboxing. Dessa vez nós vamos tratar de um assunto, como poderia dizer, um pouco complicado até mesmo para muitos crentes antigos. Vamos falar justamente sobre a questão do sábado. Na lei mosaica, o sábado, ou Shabat, o dia de descanso. Com certeza você vai encontrar muito material sobre isso, principalmente nos livros e também nos canais das redes sociais. Pessoas até muito mais capacitadas para falar sobre isso e entendedoras. Mas hoje é esse humilde servo que vai falar com vocês sobre esse assunto. Primeiramente eu quero dizer que, por ser um assunto meio polêmico, o nosso unboxing vai ser dividido em duas partes, para que o vídeo não fique muito extenso. Então nós vamos trabalhar uma primeira parte hoje e no próximo vídeo vamos trabalhar o segundo vídeo. Segundo, por tratar-se de vídeos inicialmente direcionados a professores de EBD, nós vamos tratar mais tecnicamente hoje a situação, para que de uma maneira assim, não de uma maneira tão profunda, mas uma vez que as lições são preparadas para crianças ou para juniores, enfim, a gente tem que adequar aquilo que a gente aprende. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor são as ferramentas para que a gente possa adequar para eles. Então, nós vamos primeiro fazer um apanhado histórico bíblico sobre a guarda do sábado e a sua contextualização até Jesus Cristo. Nos evangelhos, até que ele viesse e fizesse uma releitura dos evangelhos com relação à lei. Então, logo depois da vinheta, a gente começa. Bom, então hoje nós vamos começar pegando logo a Bíblia de cara. Vamos precisar realmente trabalhar os textos bíblicos hoje de uma maneira mais contundente. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11, e já deixasse marcado aí também capítulo 35, de 1 a 3. Esses dois textos inicialmente. Então vamos lá, Êxodo 20, de 1 a 11, de 8 a 11, quer dizer. Desculpem. O texto célebre que nos fala justamente dos 10 mandamentos e entre eles o de guardar o sábado. Diz assim o texto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pulando para o capítulo 35, também em Êxodo, a gente vê do versículo 1 ao 3, uma outra referência quando ele diz sobre o sábado: tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas coisas que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. E Neemias 13, 16 a 19, a gente vai ver um pouquinho quando Jerusalém começou a ser reconstruída novamente, os muros da cidade foram reconstruídos, os serviços do templo começaram a andar novamente. A gente vai ver o que aconteceu lá nos tempos de Neemias. Abra lá Neemias 13, de 16 a 19. 13, de 16 a 19, diz assim o relato de Neemias: também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá
e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado, ordenei que se fechasse, e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, mostrou aqui um pouco como é que já estava começando a funcionar o comércio em Jerusalém. Neemias deu um basta ali e disse que quando as sombras, né, já vinham sobre os portões de Jerusalém, a cidade já era fechada. Por quê? Porque para o judeu, ou para aqueles que seguem essa questão de guardar o Shabat, o dia, também baseado em Gênesis, o dia começa ao pôr do sol do dia anterior e termina no pôr do sol do próprio dia. Então, sexta-feira, às 18 horas, é considerado o pôr do sol. Então, quem guarda o sábado não faz mais nada de acordo com a sua lei e com aquilo que ele professa. Sábado, 18 horas, ele já pode começar a fazer muitas coisas. Agora vamos contextualizar um pouquinho. Egito, 400 anos sem lei, o povo trabalhava 7 dias seguidos. Rapaz, já estava jovenzinho, já dava para carregar pedra, já começava a trabalhar e dali só parava quando morria. Trabalhava de segunda a segunda. Então Deus vem e institui o Shabat. Depois que eles saem do Egito, estão no deserto andando, Deus vem e inclui o Shabat para que seja apreciado pelo povo de Israel. Então, apresentado o Shabat e também todos os outros mandamentos, aqueles que a gente já conhece: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, o próprio sábado, e tantos os outros que completam os 10 mandamentos iniciais. A guarda do sábado, eles tinham muito medo diante de Deus. Era uma maneira de Deus ensiná-los, doutriná-los com relação àquilo que eles tinham que fazer ou não fazer, e aquela maneira que eles tinham que viver entre eles mesmos e com Deus. Lembrem-se que a grande maioria daquelas pessoas estava vindo do Egito ainda com toda uma cultura herdada dos egípcios. A maioria de deuses, a incontável número de deuses presentes, talvez alguns guardassem resquícios de histórias que foram contadas sobre o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas pouca coisa se sabia ou se guardava, não se prestava culto a Deus, não se tinha mais nada disso, não se tinha nada para poder oferecer ao Deus verdadeiro. E Deus vem e apresenta esse Shabat, que significa descanso, para o povo se recompor, para prestar culto. Era um aprendizado a Yahvé, ou mais próximo dessa pronúncia que era o nome de Deus. Ok, então passados vários anos e décadas, houve reis, divisões das tribos, reino do norte e do sul, que nós já estudamos isso várias vezes em Escola Bíblica Dominical, cativeiro babilônico, assírio, persa. Ciro permite a reconstrução dos muros de Jerusalém, depois o templo é reconstruído, mas lá em Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, o texto nos fala sobre uma nova aliança firmada entre Deus e Israel. O pastor Augusto Nicodemos, ele faz um comentário muito interessante sobre isso, ao dizer que o sábado tinha um elemento profético e tipológico. Ele representava o descanso que Deus daria ao povo, e esse descanso se concretizaria com a ressurreição de Cristo. Porém, para o judeu vindo da época de Moisés, a situação era bem diferente. Veja o que diz o texto de Jeremias, que eu falei agora há pouco. 31, de 16 a 17, nos diz assim. Vamos achar o Jeremias aqui.
Ele está em algum lugar. Ok. Os israelitas observarão o sábado, celebrando-o de geração em geração como uma aliança eterna. Será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. No 7º, porém, descansou e tomou alento. Então nós vemos aqui nesse texto de Jeremias o seguinte, vamos prestar atenção nos detalhes. O sábado marca a obra da criação. Conforme está lá em Gênesis, o mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia, Deus, entre aspas, descansou, porque ele não é homem para que se canse. Então o descanso de Deus naquele momento tinha algo extremamente simbólico. Para quem? Para ele? Não, para nós. No caso, para o povo judeu, que foi o povo escolhido por ele. Vimos também algo bem interessante, era um sinal de uma aliança com aquele povo, perpétua ainda, uma aliança perpétua, como diz o texto. Olha lá o texto como diz, os israelitas, não são os brasileiros, não é nenhum outro povo, são os israelitas. Observarão o sábado, celebrando de geração em geração, como uma aliança eterna. Será um sinal perpétuo entre mim, Deus no caso, e os israelitas. Esse é o pacto entre Deus e os israelitas. Então, se você não é israelita, você está fora dessa regra. Assim como eu também estou fora dessa regra. Mas alguém pode alegar que lá em Êxodo 23:12, fala que estrangeiro também deveria observar o sábado. Sim, o estrangeiro, ou seja, aquele que não era israelita, deveria observar, se ele estivesse sob a hospitalidade de um israelita, estivesse nas terras israelitas, nesse caso de Jerusalém aí, se ele estivesse dentro dos muros de Jerusalém, ele deveria observar o sábado, senão ficasse de fora. Então veja bem que é entre Deus e os israelitas. É aquela, parafraseando aquela regrinha, né? Minha casa, minhas regras. Então se você está sendo hospedado por um judeu, você vai obedecer às leis que ele segue. Um exemplo eu posso dar, o meu, por exemplo. Eu tenho parentes que são adventistas do 7º dia, e quando eu estava na casa deles, em final de semana, ou passando férias, alguma coisa assim, quando chegava sexta-feira à noite, realmente ficava-se guardando o sábado. E só no sábado, 6 horas da tarde, é que a vida voltava ao normal para mim. Então era complicado, mas eu estava lá sobre a proteção deles, então eu cumpria o que eles gostariam que eu fizesse como hóspede. Outra coisa, os judeus eles não eram proselitistas, então eles não tinham necessidade, judeu não tem necessidade de salvação. Se você perguntar para um judeu se ele é salvo, ele vai perguntar salvo do quê e para quê? Porque não existe a salvação vinda pelo Messias. O Messias deles virá naquilo que eles creem, para um reino terrestre, para um reino celestial, mas terreno. Até hoje eles estão esperando esse Messias que virá. Nós estamos esperando o Messias que retornará, que é Cristo Jesus. Então eles não precisam ser salvos de nada, porque o pacto de Deus com eles já está falando muita coisa para eles. Ok? Mas eles acham interessante, por exemplo, eles não estão nem aí se você segue os 10 mandamentos, mas eles acham interessante se pessoas como nós, que somos chamados de Binei Noah, que são os filhos de Noé, né, aqueles que vieram depois do dilúvio, com Noé e tudo, se nós acompanhemos os 10 mandamentos, se nós cumprirmos os 10 mandamentos, eles acham muito interessantes. Eles acham muito interessante. Mas é muito interessante isso também. Para os Binei Noah, a única coisa que eles têm que cumprir, ou seja, nós, são 7 princípios, 7 preceitos, 7 leis espirituais. Delas, básicas são dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, acreditarás no único Deus sem idolatria, não blasfemarás, não adulterarás, não comerás parte de animal que ainda esteja vivo, e deverá cumprir as leis e respeitar os tribunais do país.
Vejam que aqui o sábado não entra, porque os Benei Noah, nós não somos judeus. Então, não há essa exigência para a guarda do sábado. E o Talmud explica que a obrigação do não-judeu em estudar a Torá é apenas com relação às mitzvot, que são chamadas assim, que são os 7 preceitos dos filhos de Noé, que eu acabei de citar, no próprio Talmud. Talmud, para quem não sabe, é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro de discussões rabínicas que pertencem à lei, são os sábios rabínicos que escreveram, que fala sobre ética, costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. Então, eles criam uma jurisprudência em cima da lei do Pentateuco que já existe, para que eles possam viver de uma maneira mais agradável e aprazível, sem tanta forçada da própria lei. O que não pode ser feito durante o Shabat? Isso aí é uma curiosidade muito bacana. Até hoje em dia é assim. Tá? Se você conhece um judeu ortodoxo ou um judeu rabínico, você vai ver algumas coisas que não podem ser feitas. Acender, apagar ou diminuir o fogo. Cozinhar, assar, preparar massa, semear, arar, colher, agrupar a colheita, catar, moer, tosquiar, tecer 2 fios, dar 2 nós, separar 2 linhas, caçar, cortar, escrever, apagar, construir, demolir, martelar, transportar algo ao público. E ainda tem mais algumas. Eu não trouxe todas, eu trouxe aqui algumas mais interessantes. Ainda tem mais algumas que não podem ser feitas. Como exemplo, eu vou dar um exemplo para você dessa adaptação da lei. Você já ouviu falar em algo chamado Eruv? Talvez não. Eruv significa mistura ou junção de uma mesma propriedade. Na prática, vem a ser o quê? Se você prestar atenção, e pode procurar depois no Google aí, em Manhattan e até em Higienópolis, em São Paulo, existe uma marcação feita com fios, provavelmente de aço. Em Manhattan inteira está circulando. Manhattan inteira é circulada por esse fio. O bairro de Higienópolis, em São Paulo, que é um bairro extremamente judeu, também tem. O porquê que eles resolveram fazer isso? Porque os sábios que escreveram o Talmud durante os anos, durante os séculos, vieram vendo que era muito difícil cumprir a questão do sábado com a mudança da história. Antigamente era fácil, você dormia cedo, apagava o seu candeeiro, a sua vela e só ia acender no outro dia. Hoje em dia é muito mais complicado fazer isso. O mundo não para de girar e de trabalhar. Então é como se com aquele fio você delimitasse uma região única. Então você não vai cometer o pecado de transgredir o sábado por transportar algo ao público, porque você está transportando tudo na mesma região. Olha essa sacada deles. Uma outra coisa é, por exemplo, disse que não pode acender, apagar ou diminuir fogo, cozinhar, né? Então, eles têm hoje fogão com timer. Você deixa a comida que você vai comer ou beber, alguma coisa assim, já naquela chapa quente, naquele fogão elétrico, que tem um timer. Você deixa na sexta-feira com o timer programado para ligar a hora que você quiser no sábado, para o seu café da manhã ou para o seu almoço, e assim na hora ele esquenta a sua própria comida, porque eles entendem que mesmo as regras do Talmud sobre o que não fazer no sábado não abarcasse a questão da eletricidade, porque nem existia na época, eles acreditam que se você gerar uma corrente elétrica apertando um botão, é como se você estivesse acendendo um fogo. Assim também são os elevadores programados em muitos bairros de Jerusalém. É um elevador que você não precisa apertar o botão, porque você está gerando uma faísca elétrica, você está acendendo alguma coisa. Então está programado para abrir e fechar em todos os andares. Você tem que ter paciência, mas você não vai burlar o sábado, transgredir o sábado nos dias atuais, se você quiser seguir dessa forma. E muitas outras curiosidades. Então, chegando para o final desse primeiro vídeo, só relembrando,
a aliança sobre a guarda do sábado, onde o sábado era o sinal desta aliança, o Shabat, que significa repouso, que significa descanso, a aliança era com o povo judeu, era com os israelitas, não era com os outros povos, não era com o mundo inteiro. Hoje em dia não é com o mundo inteiro, porque para o judeu, ele não está nem aí se você guarda o sábado ou não, porque você não é judeu. Ele fica preocupado se um judeu não guardar o sábado. Outra coisa, lembra quando Jesus curava no sábado, fazia milagres nos sábados, e eles ficavam completamente loucos com isso? É porque Jesus era judeu. Se Jesus não fosse nem judeu, mas estivesse fazendo milagre, eles não estariam nem aí. Por quê? Porque ele não era judeu. Tá bom? Primeiro ponto. Para os judeus, nós somos apenas os filhos de Noé, depois do dilúvio. Somos apenas os filhos de Noé. Eles são o povo escolhido de Deus, os descendentes das 12 tribos de Israel. Então, quando Cristo, o Messias deles, vier estabelecer o seu reino na terra, vai permitir que essas pessoas que seguem apenas os 7 preceitos dos Benei Noa, que eu falei há pouco, já vão fazer parte do reino, porque cumprem aquilo ali, sem necessário guardar o sábado, porque não consta nos 7 preceitos. Ok? Então nós vamos ficando por aqui. Nessa primeira parte do vídeo, a gente viu muita coisa interessante sobre história e sobre judaísmo. A questão do Eruv, dá uma pesquisada aí que é muito interessante essa linha que separa os lugares. Sobre a questão do fogão elétrico, do elevador automático, a questão de não poder acender as luzes de casa, deixam só as velas acesas, também de um dia para o outro você não pode cozinhar naquele dia também. Enfim, muita coisa interessante que é bom a gente saber o que acontece nesse dia tido como Shabat, quando eles comem inclusive um pão com sal, eles colocam sal no pão, e aquele sal derramado no pão significa o templo de Jerusalém. Lembra quando Jesus falou que se o sal se tornar insípido, só vai servir para ser jogado ao chão? Pois é, no chão do templo, já ele sem gosto, para tirar a neve da frente. Isso tudo é conhecimento. E aí a gente vai adentrar no próximo vídeo falando sobre os textos que nos levam a entender por que a igreja começou a se reunir aos domingos e não mais nos sábados. Ora, no início, logo nos evangelhos, é relatado que os apóstolos, o próprio Jesus Cristo, iam à sinagoga. Pregavam, inclusive, na sinagoga, pregavam ali ao redor do templo, em Jerusalém. E quando eles começaram a se reunir domingo? Alguns historiadores querem puxar a história para o colo de Constantino, querem colocar na conta dele. Mas Constantino apenas oficializou. Quando realmente começou a se reunir a igreja? No domingo, e por quê? Qual o significado do domingo para o cristão autêntico? Então, fica com a gente e quero me despedir lançando sobre ti a bênção com a graça e a paz de Deus. A graça e a paz de Deus. Se você ficou curioso com essa mãozinha, saiba que não foi o Dr. Spock que criou. Está no judaísmo e é muito interessante. Próximo vídeo eu falo sobre essa curiosidade. Fui!